Bom, pessoal, a Mila pediu para dar uma aula sobre acidose tubular renal. Eu aproveitei, eu dei uma atualizada na minha aula e vou focar basicamente em acidose tubular renal, que eu tinha uma aula de distúrbios tubulares, onde eu falava de síndrome de Barker também, mas eu resolvi separar para poder dar mais tempo de explicar os diferentes tipos de acidose tubular renal, tirar alguma dúvida que vocês tenham, né? Enfim, foi mais por esse objetivo. Então, eu dividi a aula em características gerais das acidoses tubulares renais, falar da etiologia, a classificação, aí eu vou falar dos subtipos, né? Eu vou falar da acidose tubular renal distal, vou falar da acidose tubular renal proximal, da acidose tubular renal proximal com síndrome de Fanconi e da acidose tubular renal hipercalêmica, né? O tipo 4, que seria a que cursa com o potássio mais elevado, né? Então, basicamente, nós vamos falar desses tópicos aí. Bom, então, em termos de características gerais, o que a gente encontra, né, são pacientes que têm uma acidose metabólica secundária a um defeito, ou na reabsorção renal de bicarbonato, ou então na excreção urinária de hidrogênio. Seriam os dois principais defeitos que a gente pode ter para que ocorra acidose tubular renal, né? Então, a gente pode ter outras alterações associadas, mas esses são os defeitos principais. De modo geral, os pacientes têm a função glomerular nada ou minimamente afetada, então a maioria filtra bem, não é esse o problema, e eles têm uma acidose metabólica hiperclorêmica com anion gap plasmático normal, tá? Então, isso também é uma característica das acidoses tubulares renais. O quadro clínico é muito variável, vocês vão ver, nós vamos falar um pouquinho, né, das alterações clínicas, e aí fica um diagnóstico diferencial muitas vezes amplo. Tem alguma coisa que é comum, como déficit de crescimento, mas muitas vezes são alterações inespecíficas. E o diagnóstico e tratamento precoces melhoram bastante o prognóstico desses pacientes, eles restabelecem o crescimento, então é importante que seja feito. Bom, do ponto de vista de etiologia, a gente pode separar em dois grandes grupos. Depois eu vou destrinchar mais na hora que for falando das diferentes formas, de forma mais específica, né? Então, a gente vai ter a acidose tubular renal primária, que é secundária a defeitos genéticos nos mecanismos de transporte dos túbulos renais. Nós vamos mostrar esses defeitos genéticos, né, aí ao longo da aula. E tem as formas secundárias. Você pode ter uma acidose tubular renal secundária, uma doença sistêmica, né, que pode ser um lúpus eritematoso sistêmico, pode ser uma doença do glomérulo, que está afetando também o intestício, né? Pode ser um erro inato do metabolismo, pode ser um efeito adverso de medicamento. Então, a gente tem outras formas. Mas em criança, né, em pediatria, a gente acaba tendo mais contato com as formas primárias, né, que seriam defeitos genéticos nos mecanismos de transporte dos túbulos renais. Então, e também com alguns erros inatos do metabolismo, por vezes a gente se depara, mas principalmente com as formas primárias. Bom, do ponto de vista de classificação, essa é uma classificação antiga, eu acredito que isso possa mudar nos próximos anos para uma classificação mais genética, né? Mas, de toda forma, essa classificação foi proposta em 2002 pelo Soriano e ela considera que a acidose tubular renal distal, ou tipo 1, ela é tipo 1 porque foi a que foi descrita primeiro, por isso que apesar de ser no tubo distal, que teoricamente estaria depois do proximal, a gente chama de tipo 1. Acidose tubular renal proximal, ou tipo 2, acidose tubular hipercalêmica, ou tipo 4, que também afeta o tubo distal, mas tem características específicas que nós vamos explicar melhor. Formas mistas de acidose tubular renal, que tem características dos tipos 1 e 2, que a gente chama de tipo 3. Lembrando que muitas dessas formas mistas, elas estão mais relacionadas com causas secundárias do que com causas primárias, né? Então, nessas formas mistas é mais comum a gente encontrar pacientes que estão tendo efeitos adversos a medicamentos, coisas desse tipo, do que propriamente uma acidose tubular renal primária. Bem,
Então, vamos começar falando da acidose tubular renal distal, que é a forma mais comum de acidose tubular renal distal, é a que a gente vê, se depara mais comumente na clínica, né? Então, é importante que a gente tenha noção de como que acontece e o que esses pacientes apresentam. Então, na verdade, esses pacientes, eles têm uma inabilidade dos túbulos distal e coletor em promover uma adequada acidificação urinária. Quer dizer, eles não secretam hidrogênio adequadamente nessa porção do néfron. Consequentemente, a gente vai ter como manifestação laboratorial uma urina com pH elevado, mesmo em presença de acidose metabólica, né? Então, isso é uma característica bem importante das acidoses tubulares renais distais, porque como você não secreta hidrogênio, a urina não fica ácida, então você tem uma urina geralmente com pH acima de 5,5, que seria um pH pouco ácido para a urina, né? Em presença de acidose metabólica. Porque o que se esperaria em presença de acidose metabólica é que o pH da urina ficasse abaixo dessa faixa, ficasse em torno de 5 e tudo. Só que esses pacientes não conseguem reduzir esse pH. Alguns deles têm até o pH de 6,5, 7, em presença de acidose metabólica. Bom, do ponto de vista, então, etiológico, a gente tem várias causas, né? Então, a gente tem a chamada acidose tubular renal distal primária, as formas persistentes, né? Que a gente vai ter por herança genética. Então, a gente pode ter essas formas herdadas como herança autossômica dominante ou autossômica recessiva, eu vou mostrar depois os genes, né? Que a gente tem como já sabidamente alterados. A gente pode ter também as formas genéticas ocorrendo de forma esporádica, né, uma mutação esporádica, não é impossível que isso ocorra, mas na grande maioria das vezes a gente vai ter alguma história familiar positiva. A gente tem a forma genética associada à surdez neurosensorial, que é uma herança autossômica recessiva. A gente pode ter também formas incompletas de acidose tubular renal distal, quer dizer, a gente não tem uma disfunção completa do gene, então a gente vai ter alguma secreção de hidrogênio, mas que tem um certo limite. Então, em situações de uma acidose mais extrema, que você detecta a doença, né? Então, a gente pode ter essas formas também. A gente pode ter algumas formas em que associam alterações de túbulo proximal com distal, né? Não é tão comum, mas pode ter. E a gente tem algumas formas transitórias também de acidose tubular renal que podem estar muito relacionadas à imaturidade tubular. Então, a gente pode ter isso. A gente tem as formas secundárias de acidose tubular renal. Aí tem um monte de doenças, né? Anemia falciforme, né? Para comentar, porque anemia falciforme é uma doença relativamente comum e que a gente sabe que tem afeta, né, a região tubo-intersticial. Então, alguns pacientes, pelas crises hipóxico-isquêmicas da região tubo-intersticial, vão ter alguma disfunção tubular renal e pode cursar com acidose tubular renal. A gente tem erros inatos do metabolismo que podem causar tanto disfunção proximal quanto distal, ou até mesmo síndrome de Fanconi. Então, a gente tem doença de Wilson, intolerância hereditária à lactose, hiperoxalúria. Então, a gente tem várias possibilidades, né? Então, lembrar disso. A gente pode ter distúrbios do cálcio, que podem afetar a reabsorção tubular, a secreção tubular de hidrogênio. Não é muito comum, mas podem. Doenças autoimunes, como lúpus, síndrome de Sjögren, né, que podem lesar túbulo interstício, aí de formas variáveis, complicação de transplante renal, rim esponjo medular, bom, qualquer doença em que afete túbulo interstício. E drogas, né, como eu já havia dito, vários fármacos podem causar diferentes disfunções tubulares, alguns são classicamente conhecidos, como a anfotericina B, o lítio, né, então lembrar dessa possibilidade também. Agora, em crianças, com certeza, a gente pega muito mais as formas genéticas do que as formas secundárias. Bom, então, o principal mecanismo que a gente tem na acidose tubular renal distal é a diminuição da hidrogênio ATPase.
E, geralmente, a diminuição da atividade dela é por um defeito genético, ela não está funcionando direito. Falta alguma subunidade que faz com que essa hidrogênio ATPase não funcione adequadamente. Mas a gente pode ter outras manifestações em consequência dessa diminuição da atividade da hidrogênio ATPase, que é o aumento da permeabilidade da membrana do lúmen, algumas moléculas, e uma diminuição da reabsorção distal de sódio. São algumas consequências dessa alteração de diminuição da atividade da hidrogênio ATPase. Mas vou mostrar para vocês os defeitos genéticos, então. Então, o que pode acontecer? Então, aqui está a hidrogênio ATPase. A hidrogênio ATPase tem duas subunidades, subunidade A4 e subunidade B. Essas subunidades podem sofrer mutações genéticas e fazer com que essa ATPase não funcione. Uma vez que essa ATPase não funciona, a gente não tem essa secreção de hidrogênio. Se a gente não tem essa secreção adequada de hidrogênio, o que vai acontecer é que a gente não vai favorecer a formação desse hidrogênio e desse bicarbonato. Então, além da gente não secretar o hidrogênio, a gente não reabsorve o bicarbonato trocado pelo cloro, que acontece aqui no túbulo distal. E também a gente não vai reabsorver adequadamente o potássio, porque a gente não está secretando hidrogênio, a gente não tem hidrogênio aqui para trocar com potássio. Então, não vai formar esse hidrogênio, que ou sairia por aqui ou trocaria com potássio. E a formação dele faz com que forme o bicarbonato, que é reabsorvido. Então, aí seriam os defeitos principais. Outro defeito que a gente pode ter é nesse trocador cloreto bicarbonato, que ele tiraria o bicarbonato aqui da célula e jogaria no capilar. Consequentemente, a gente favoreceria a conversão do ácido carbônico em bicarbonato e hidrogênio. Aí o hidrogênio ia sair, o bicarbonato vem para cá. Se a gente não tirar o bicarbonato, a gente também não favorece a reação nesse sentido. Então, a gente também não favorece a formação de hidrogênio e nem a sua secreção. Então, aí que está o problema, né? A gente pode ter um defeito em subunidade da hidrogênio ATPase ou no trocador cloreto bicarbonato. Lembrando que os defeitos da hidrogênio ATPase levam a formas mais graves e mais precoces de acidose tubular renal do que o defeito no trocador cloreto bicarbonato, né? Então, seria basicamente isso que vai acontecer. Aí, só lembrando que o hidrogênio que é secretado, ele vai ser tamponado ou com fosfato ou com amônia. E aí ele vai ser eliminado da urina, né, sob a forma de íon amônio ou tamponado com o fosfato. E aí o hidrogênio tamponado com fosfato é acidez titulável, o hidrogênio combinado com amônia é acidez não titulável. Bom, então aqui são os defeitos genéticos que eu já me antecipei, né? Então a gente tem o defeito na subunidade B1 dessa bomba de prótons, é um defeito autossômico recessivo, ele vai acontecer precocemente, o paciente vai ter déficit de crescimento, desidratação, vômito, poliúria, e geralmente ele tem também nefrocalcinose, tá? Porque o que acontece? Quando você tem esse defeito, né, da secreção de hidrogênio, principalmente nessa subunidade, que é um defeito mais grave, a gente acaba comprometendo a reabsorção de cálcio. Então, a gente tem uma hipercalciúria. E essa hipercalciúria, juntamente com uma hipocitratura, podem levar a nefrocalcinose ou a litise, que são complicações comuns da acidose tubular renal distal, principalmente desse defeito genético. E além disso tudo, a gente tem também uma surdez neurosensorial progressiva, que é comum nessa forma de acidose tubular renal distal, né? Então, o paciente que tem surdez, você pode suspeitar que o principal defeito é dessa subunidade beta-1 da bomba de prótons. O outro defeito autossômico recessivo é na subunidade A4 da bomba de prótons. Pode até ter surdez, mas ela é bem mais rara do que no defeito da subunidade B1. Então, a surdez é mais rara, ela é um pouco menos grave, ela vai manifestar também as mesmas coisas, né? Falha de crescimento, fraqueza, né? Falcinose, só que é um pouco mais tardia. E essa forma tem uma característica de poder ter mais deformidade óssea do que a outra, tá?
Então, tem essas características fenotípicas. E, finalmente, a forma que pode ser autossômica recessiva ou autossômica dominante é o defeito naquele trocador de bicarbonato por hidrogênio, né? Aquele que reabsorve bicarbonato para o sangue e joga cloreto bicarbonato, desculpa, gente, trocador cloreto bicarbonato, que é esse aqui que eu mostrei, que reabsorve bicarbonato para a corrente sanguínea e joga o cloreto para dentro da célula. Essa forma, ela é mais comum como herança dominante do que como herança recessiva. Ela pode ocorrer tanto na infância quanto um pouco mais tardiamente, e ela é um pouco menos grave do que as outras formas de acidose tubular renal. E, geralmente, ela não cursa com nefrocalcinose nem com nefrolitise. E tem alguns pacientes onde aparece, além dessa alteração, aparece anemia associada a essa forma, principalmente em populações da Nova Guiné e da Malásia, né, que tem uma descrição de casos um pouco mais abundantes dessa forma de acidose tubular renal, tá? Então, só para vocês terem uma ideia dessas diferentes formas genéticas. De toda maneira, o que a gente vai encontrar na clínica é um pouco do que eu falei, né, dessas formas genéticas, que são déficit de crescimento, vômitos, poliúria com ou sem polidipsia, algum grau de anorexia, principalmente quando a acidose está mais acentuada, e a nefrocalcinose e a litíase, principalmente na forma do defeito da subunidade B do canal de prótons, né? Então, essa é que vai ter mais nefrocalcinose e nefrolitíase, né? Importante. E a presença de surdez também nessa mesma forma, né? Que eu comentei, da subunidade B1 do canal de prótons, é a que tem mais surdez, mais nefrocalcinose, mais nefrolitíase. Embora a surdez e também a nefrocalcinose e nefrolitíase possam acontecer no defeito da subunidade A4, mas a surdez é menos comum nesse defeito. Bom, então, lembrar dessas características aí. Aqui é só mostrando um trabalho que a gente fez com 4 pacientes do ambulatório, onde a gente procurou caracterizar geneticamente qual que era um defeito desses pacientes. Então, eram 2 famílias. Uma família eram 2 gêmeas idênticas, né, que na época que começaram o segmento, elas tinham 2 anos de idade, hoje as 2 são adultas, né, mas na época tinham 2 anos de idade, e elas tinham como característica do quadro falha de crescimento, deformidade óssea e uma acidose importante. Vocês podem ver aqui, todas 2 com creatinina normal, né? E uma acidose metabólica bem importante, né? Um pH sanguíneo de 7,23 em uma e de 7,12 na outra, né? Então, uma acidose bem significativa, né? E o pH urinário de ambas bem alcalino, pH urinário de 7. E ambas com cloro aumentado, né? Então, aquilo que eu falei, uma acidose metabólica com anion gap normal. Então, essas 2 genes. Vou mostrar depois o que deu. E elas também tinham surdez neurosensorial, tá? E aqui, a outra família era uma menininha que a gente fez o diagnóstico com 4 meses de idade, né? Ela tinha, na época, um quadro de desidratação, atraso de crescimento. Ela estava com pH sanguíneo até razoável, mas ela estava recebendo hidratação, bicarbonato, porque ela tinha internado desidratada, né? Mas o pH urinário dela bem elevado, 7,5, né? Então, bem alterado. E o irmãozinho dela, que nasceu um tempo depois, que fez o diagnóstico com 1 mês de idade. E ele internou desidratado, fez até uma IRA, uma injúria renal aguda, muito acidótico, mas com a urina bem alcalina, né? E esses 2 irmãos, eles tinham nefrocalcinose. Já as 2 gêmeas não tinham nefrocalcinose. Então, umas características fenotípicas diversas, né? E esses 2 irmãos não tinham surdez, as 2 gêmeas tinham surdez. E aí, a partir daí, o que a gente fez? A gente coletou o exoma desses pacientes
e fez análise do exoma buscando mutações, né? No caso das meninas, a gente foi direto buscando mutações naquela subunidade B1 do canal de prótons. No caso desses dois, a gente buscou mutação tanto na subunidade A4 do canal de prótons, que era o mais provável, mas também deu uma pesquisada no trocador cloreto bicarbonato, embora, como a manifestação deles era muito precoce e tinha nefrocalcinose, era improvável. Então, a gente confirmou, no caso das duas menininhas gêmeas, que elas tinham realmente mutação na subunidade B1 do canal de prótons. A mãe delas era autossômica recessiva, tá? Então, aqui está mostrando a mãe autossômica recessiva e elas autossômica dominantes. Né? A gente não sabe o pai porque ele já tinha separado da mãe, não tinha jeito de coletar. Já o outro casal, o casal era autossômico recessivo, está aqui mostrando o pai e a mãe autossômico recessivo, e eles tinham um filho falecido, que a gente não sabe a causa, mas faleceu desidratado, então pode ter sido um quadro semelhante, e os dois menininhos, né, eles eram portadores do gene, os dois menininhos com alteração na subunidade A4 do canal de prótons. No caso deles, a gente achou uma mutação nova, mas provavelmente patogênica, porque era uma troca de aminoácido que compromete a estrutura da proteína. E no caso das gêmeas, a gente achou uma mutação que já era descrita na literatura. Então, mostrando que o estudo genético ajuda, né? Essas duas modos de herança autossômico recessivo, e ajuda também no aconselhamento genético, né? Para a pessoa saber a chance que ela tem de transmitir a doença. Bom, o diagnóstico, então, gente, como é que nós vamos fazer? Né? A gente vai ter um déficit de crescimento, pode haver surdez, uma acidose metabólica com anion gap normal, o pH urinário persistentemente maior que 5,5, que foi o caso desses pacientes, todos em torno de 7, o pH urinário, pode ter uma história familiar sugestiva, tem que fazer ultrassom de rins e vias urinárias para a gente pesquisar nefrocalcinose ou nefrolitise, dosar eletrólise, creatinina em sangue e urina de 24 horas, para a gente caracterizar o que o paciente está perdendo, ver se tem outras alterações, e quando disponível, é muito legal fazer o teste genético. Claro que se a gente suspeitar de uma forma secundária ou tiver dúvidas diagnósticas, vale a pena excluir outras doenças, né? Se houver sinais e sintomas sugestivos de um inato de metabolismo, alguma coisa assim. Isso aqui seria a avaliação mínima, né, que a gente teria para fazer e para dar uma ideia diagnóstica. Aqui, né, só mostrando nesse artigo de revisão que a gente consegue diferenciar essas formas de acidose tubular renal com alguns dados que a gente encontra nessa avaliação inicial. Então, por exemplo, na acidose tubular renal distal, o potássio plasmático geralmente é baixo ou normal, a acidificação urinária está defeituosa, quer dizer, a urina não tem pH abaixo de 5,5, ele está persistentemente acima de 5,5. A hipercalciúria com hipocitraturia está presente, o ritmo de filtração glomerular é normal, a excreção de bicarbonato na urina é normal, a excreção urinária de amônio, quando dá para dosar, ela é baixa, né? Isso a gente, infelizmente, não tem como fazer no nosso meio, mas o anion gap urinário dá para calcular, que seria o sódio mais o potássio menos o cloro. E no caso da acidose tubular renal distal, o anion gap é positivo. Sódio mais potássio menos cloro dá um valor maior da soma sódio mais potássio em relação ao cloreto. Isso é um jeito indireto de ver o amônio, porque o amônio é secretado como cloreto de amônio. Então, o anion gap urinário positivo reflete uma baixa secreção de amônio, tá? Então, é um jeito da gente chegar nesse diagnóstico, tá? Para a gente diferenciar da acidose tubular renal proximal é tranquilo. Por quê? Porque na acidose tubular renal proximal, o potássio não vai dar para diferenciar, geralmente ele é baixo ou normal. A acidificação urinária é preservada, então a gente vai ter uma urina que acidifica, que abaixa o pH de 5,5, diferente do distúrbio de túbulo distal. Se a gente dosar amônio urinário, ele é normal, a excreção de bicarbonato é que está muito alta, né? E o anion gap urinário, ele é negativo. Então, quando a gente faz sódio mais potássio menos cloreto, o cloreto está bem alto. Por que o cloreto está muito alto?
porque a gente tem uma alteração mesmo nessa excreção de ânions nesses pacientes. Então, reflete uma tentativa de compensar essa excreção de bicarbonato elevado. pH urinário, então, reduzido, hipercalciúria e hipocitratura ausente, e o ritmo de filtração glomerular normal. O tipo 3, ele é misto das duas formas, então não vai ter muito o que dizer, né? Mas você vai ter, ao mesmo tempo, acidificação urinária defeituosa e bicarbonato alto na urina. E o tipo 4, que a grande diferença dele é que o potássio plasmático é elevado, tá? E geralmente a acidificação urinária é preservada e a gente tem perda de bicarbonato na urina e um pH urinário que acaba, apesar da gente ter um pouco de preservação dessa acidificação urinária, esse pH urinário às vezes pode ser mais alcalino, tá? Então essa preservação não é tão boa assim, nós vamos mostrar por quê. E o ritmo de filtração glomerular em alguns pacientes pode estar diminuído, mas pode estar normal também. Bom, mas finalizando a questão da acidose tubular renal distal, o tratamento vai ser correção da acidose metabólica. Geralmente a gente usa bicarbonato de sódio associado ou não ao citrato de potássio. A gente vai associar citrato de potássio principalmente nos pacientes com nefrocalcinose ou nefrolitíase, que aí a gente está tendo um efeito de usar o citrato para alcalinizar, mas também para proteger a precipitação do cálcio, também para corrigir a hipocitratura, que esses pacientes eventualmente têm. Em caso de persistência da hipercalciúria, mesmo a gente corrigindo a acidose e dando citrato de potássio, né, a gente às vezes tem que usar diurético de casídio. E às vezes tem que suplementar KCl também. Né? São coisas que alguns pacientes precisam. Mas a grande maioria basta a gente dar bicarbonato de sódio associado ou não ao citrato de potássio, que o paciente vai muito bem, obrigado. A maioria corrige a hipercalciúria só de ajustar o defeito do metabolismo ácido básico e com a reposição de citrato. Então, a maioria basta essas duas primeiras medidas. E o paciente tem bom prognóstico, evolui com função renal preservada, e você paralisa a progressão da nefrocalcinose e evita que os cálculos aumentem. É bem tranquilo de tratar acidose tubular renal distal. Bom, vamos falar da proximal, então. Acidose tubular renal proximal é um defeito na reabsorção tubular proximal de bicarbonato. Né? Então, na distal é um defeito na secreção de hidrogênio, na proximal é um defeito na reabsorção de bicarbonato. Geralmente é uma acidose com anion gap normal, então uma acidose metabólica hiperclorêmica, mas o controle dela é um pouco mais difícil e a acidose é mais acentuada. Ela é rara como desordem isolada, só o defeito da reabsorção de bicarbonato. Ela pode aparecer como distúrbio transitório, como uma imaturidade do tubo proximal, mas o mais comum, infelizmente, é ela aparecer como uma tubulopatia generalizada do túbulo proximal, que é a chamada síndrome de Tony-Debré-Fanconi, ou mais comum a gente falar só de síndrome de Fanconi, né? Os outros dois ficam esquecidos. O Detone e o Debré ficam esquecidos, só se lembra do Fanconi. Mas é os três que descreveram a doença. E aí, no caso da síndrome de Fanconi, ela pode ser primária, quer dizer, causada geneticamente, ou secundária, um erro inato do metabolismo. E eu vou mostrar para vocês que é complicado controlar essa doença, porque a gente perde muita coisa na urina e que compromete, né, o crescimento de uma forma mais intensa, porque a gente tem uma perda de fosfato bem importante. Então, acaba que o crescimento e a estrutura óssea são bem comprometidos. E a gente tem que repor praticamente todos os eletrólitos nesses pacientes. Daí a dificuldade de ter um controle adequado. Você tem que fazer reposições múltiplas e muitas vezes a adesão é bem mais complexa, né? Nós vamos falar um pouquinho mais de detalhe. Bom, gente, estou aqui mostrando como que acontece a reabsorção proximal de bicarbonato. Então, vamos começar explicando que aqui é filtrado, né, o, o bicarbonato e o hidrogênio, né? Esse bicarbonato e esse hidrogênio que são filtrados, eles vão formar ácido carbônico, que por sua vez, pela ação da anidrase carbônica, né? A anidrase carbônica que atua
no lúmen tubular, né? Ela fica ligada na membrana da célula, atua no lúmen tubular, ela vai formar água e CO2. Água e CO2 atravessam livremente a membrana plasmática e dentro da célula, água e CO2 tornam a se combinar, aí a gente tem uma outra forma de anidrase carbônica, que é a tipo 2, que é intracelular, ela forma ácido carbônico, que por sua vez vai se dissociar em hidrogênio e bicarbonato. O hidrogênio vai sair novamente, ele pode sair trocado com o sódio ou pode sair por uma hidrogênio ATPase. E o bicarbonato, por sua vez, será reabsorvido junto com o sódio para a corrente sanguínea. Então é assim que acontece a reabsorção de bicarbonato. Uma coisa que é muito importante explicar para que esses mecanismos todos funcionem adequadamente é que na célula do tubo proximal a gente tem uma sódio-potássio ATPase, um transportador ativo que tem como função tirar 3 átomos de sódio e jogar 2 de potássio para dentro da célula. Quando ele tira os 3 de sódio, ele está tirando 3 cargas positivas e está diminuindo o sódio. Quando ele joga os 2 potássios, ele só joga 2 cargas positivas. Então, ele cria dentro da célula uma concentração de sódio baixa e uma eletronegatividade. Esse mecanismo favorece alguns transportes, dentre eles a entrada de sódio e saída de hidrogênio. Né? Então, o trocador sódio-hidrogênio vai funcionar direitinho, porque aqui dentro tem pouco sódio. Então, a tendência vai ser o sódio entrar e o hidrogênio sair. Então, é bem importante que essa TPase funcione bem. Isso falando só na reabsorção de bicarbonato, mas ela vai ser importante para todo o mecanismo de transporte do tubo proximal. Então, ela é importante para reabsorver fosfato, porque é acoplado com sódio, reabsorver aminoácidos, porque é acoplado com sódio. Então, defeitos nessa TPase vão levar a disfunções generalizadas do túbulo proximal. Tá? Então, quando a gente tem a acidose tubular renal proximal com síndrome de Fanconi, a gente tem algum comprometimento na ação dessa sódio-potássio TPase. Nas formas que só comprometem o bicarbonato, aí a gente pode ter defeitos ou no trocador hidrogênio-bicarbonato, ou na reabsorção do sódio-bicarbonato, são defeitos mais pontuais só no processo de reabsorção de bicarbonato. Então, gente, aqui a gente tem as formas, né, de acidose tubular renal primária. Então, a forma primária, hereditária, né, genética, ela pode ser autossômica dominante ou autossômica recessiva. A forma autossômica recessiva está associada com retardo mental e alterações oculares, tá? É bem rara essa forma. A autossômica dominante é um pouquinho menos rara, mas a acidose tubular renal proximal isolada é bem rara. O mais comum da gente encontrar é a acidose tubular renal secundária à síndrome de Debré-Fanconi, que é a forma mais comum, que pode ser por um defeito genético ou então pode estar associada a um erro inato de metabolismo, destacando aí cistinose, galactosemia, intolerância à frutose, tirosinemia, doença de Wilson, síndrome de Lowe. Então, vários erros inatos podem causar a síndrome de Tony-Debré-Fanconi, né? E aí uma forma muito mais grave. Alguns fármacos podem causar também, né? Algumas drogas e toxinas, aqui destacando a cetazolamida, que é um inibidor da anidrase carbônica, então ela compromete essa função aqui de forma significativa, né? Então ela pode causar uma acidose tubular renal proximal secundária e alguns aminoglicosídeos, o ácido valproico, né? Outras substâncias. E também a gente pode ter outras entidades clínicas com comprometimento da função tubular proximal, mas menos comuns. Então, o mais comum é a acidose tubular renal proximal, junto com o distúrbio generalizado do túbulo proximal, ou de causa genética, ou devido a erro inato do metabolismo. Aqui os genes, tá, gente? Então, a forma autossômica dominante da acidose tubular renal proximal vai ser no cotransportador sódio bicarbonato, esse cotransportador aqui.
tá? E a forma autossômica recessiva vai ser no trocador sódio-hidrogênio, tá? E que geralmente vem associada com alterações oculares e retardo mental. Opa, desculpa. Esse trocador sódio-hidrogênio aqui. Aqui, a síndrome de Fanconi, né? Então, a gente pode ter a síndrome de Fanconi uma forma autossômica recessiva, mas acaba que a gente tem um monte de mutação relacionada aos erros inatos do metabolismo, né? Em diferentes genes. E aí, todo paciente com síndrome de Fanconi, a gente deve pesquisar erro inato de metabolismo e fazer teste genético, que é bem importante a gente tentar achar a doença de base, porque algumas dessas doenças de base têm tratamento, né? Ou pelo menos algum tipo de medicamento que pode retardar um pouco a sua progressão, né? Como é o caso da cistinose, da tirosinemia, enfim. Então, é importante a gente tentar caracterizar esse defeito genético, tá? Bom, aqui é só mostrando, gente, como é que é o defeito do túbulo proximal. Então, beleza, você tem a sódio potássio TPase não funcionando direito. Aí nada que é reabsorção acoplada com sódio vai acontecer. Então o trocador sódio-hidrogênio não vai funcionar direito, a reabsorção de glicose não vai funcionar direito. Então a gente tem glicosúria na urina sem hiperglicemia, reabsorção de aminoácidos, de fosfato também não vão funcionar direito, reabsorção de lactato. Então, a gente vai ter um comprometimento generalizado de todos os mecanismos de reabsorção tubular proximal, tanto na porção inicial quanto terminal do túbulo contorcido proximal. Então, a gente vai achar uma urina com perda de muitos componentes e, consequentemente, esse paciente vai necessitar de reposições múltiplas e de difícil controle. Aqui falando, né, que alguns erros inatos do metabolismo, algumas mutações, vão levar, né, a essas alterações no tubo proximal. Então, tem várias mutações que comprometem a mitocôndria e levam a baixa produção de ATP. Se tem baixa produção de ATP, a sódio-potássio ATPase não funciona. Se a sódio-potássio ATPase não funciona, você não diminui o sódio dentro da célula e não aumenta a negatividade intracelular. Então, todos os transportes acoplados ao sódio não vão funcionar também. Então, muitos dos defeitos afetam a mitocôndria na produção de ATP. Né? Então, são situações em que você tem esse comprometimento da produção de ATP e afeta a mitocôndria. Outros afetam diretamente o transportador, né, por meio de substâncias tóxicas que são formadas, que são depositadas, mas fundamentalmente a consequência final é um defeito em todos esses mecanismos de reabsorção acoplados ao sódio por mecanismos diversos. Né? Então, aqui a gente tem as doenças mitocondriais, aqui a gente tem a cistinose, que o acúmulo de cristais compromete não só a função mitocondrial, quanto vários transportadores. Aqui a gente tem drogas que afetam esses transportadores. Aqui a gente tem outras mutações que mudam a estrutura da membrana e fazem com que os transportadores não funcionem adequadamente, como na síndrome de Lowe ou na doença de dente tipo 2. Então, a gente tem muitos mecanismos, mas todos têm a consequência do paciente ter glicosúria, aminoacidúria, perda de proteínas de baixo peso molecular, hiperfosfatúria, bicarbonatúria e, claro, poliúria. Né? Não tem nem jeito de não ter. Bom, então aqui a gente lista, né, vários genes que são relacionados à doença, né, mutações as mais diversas, e que vão contribuir, né, para essa síndrome. E também uma série de erros inatos do metabolismo que contribuem, né, para o paciente poder ter síndrome de Fanconi. E aqui as causas adquiridas vão ser mais fármacos ou toxinas, né, que a gente pode ter como causa de síndrome de Fanconi, mas felizmente é raro. Bom, apresentação clínica é muito variável e depende da etiologia, porque, por exemplo, alguns desses erros inatos de metabolismo podem dar outras coisas. Por exemplo, tirosinemia afeta o fígado, então você vai ter disfunção hepática também.
Então, depende do quadro, né? Doença de Wilson afeta o olho também, né? Porque você tem deposição de cobre, enfim. Então, dependendo do quadro, você vai ter outras alterações sistêmicas, né? A citinose, você pode ter alteração em outros órgãos por depósito de cistina, tireoide, por exemplo, pode ter um hipotiroidismo, enfim. Então, aí vai depender da doença de base. Mas, de qualquer maneira, os pacientes todos vão ter déficit de crescimento, raquitismo, poliúria, desidratação, e muitas vezes eles ficam tão desidratados que a temperatura até sobe, sem ter um quadro infeccioso, só da desidratação. E alguns, dependendo da etiologia, podem evoluir para uma doença renal crônica na segunda ou terceira década de vida, principalmente nesses pacientes relacionados a erros inatos do metabolismo, né? Tirosinemia, cistinose, doença de dentes, enfim, esses pacientes podem evoluir. Então, é um quadro bem mais acentuado, bem mais grave, né? E que a gente realmente tem que tentar chegar ao diagnóstico da doença de base para ver se existe algum tratamento viável e possível para aquele paciente. Então, para o diagnóstico, a gente vai ter o déficit de crescimento, acidose metabólica acentuada, com anion gap plasmático normal e anion gap urinário negativo, pH urinário geralmente menor que 5,5, aquelas características que eu já tinha mostrado. História familiar pode ou não ser positiva, depende. Dosar eletrólito de creatinina em sangue e urina de 24 horas. Lembrar que esses pacientes, muitos têm hiperfosfatura, importante. Detectar a presença de aminoacidúria, proteínas de baixo peso molecular na urina, né? Então, isso aí vai ser importante. Sempre pesquisar inato de metabolismo e tentar o máximo possível fazer teste genético, porque isso pode ajudar bastante no diagnóstico. Claro que outros exames complementares vão depender da sua suspeita clínica e de alterações em outros órgãos e sistemas que você pode detectar, né? Então, aí você vai avaliar a função hepática, a função tiroidiana, fundo de olho, né? Dependendo do erro inato de metabolismo que você está detectando. Bom, então, gente, quando tem tratamento específico da etiologia, tem que tratar, né? Não tem como a gente falar de todas essas doenças. Mas em todos os casos, a gente tem que corrigir a acidose metabólica. Geralmente, a gente usa bicarbonato de sódio, mas costuma associar também a solução de Eisenberg, que é uma solução de citrato de sódio e citrato de potássio, que é uma solução que ajuda a hidratar, e aí você consegue dar uma carga alcalina grande, porque só de bicarbonato é difícil o paciente aguentar tomar tudo que ele tem que tomar para melhorar a acidose. Então você combina os dois, o bicarbonato com o Eisenberg. A gente prefere o Eisenberg do que o citrato de potássio isolado, porque o Eisenberg é uma solução que hidrata também. Então, para esses pacientes tem muita vantagem, porque eles desidratam muito fácil. A gente usa solução fosfatada, usa reposição de potássio, que a maioria precisa, e alguns desses pacientes vão precisar também de reposição de magnésio, de cálcio e de vitamina D. Então, quer dizer, você tem que usar um monte de eletrólitos, não tem jeito, vai depender do paciente, você vai dosar o que ele perde mais na urina e avaliar, e fazer as reposições que ele precisa, e acompanhar. E claro, se ele tiver uma doença de base para a qual tem um tratamento específico, você tem que administrar esse tratamento específico da doença de base, né? Então, a acidose tubular renal proximal com síndrome de Fanconi é bem complexa para fazer o tratamento. Bom, gente, agora falar a última doença, né? É uma aula grande, porque o tema é um pouco grande, mas é a última doença, que é a acidose tubular renal hipercalêmica, né? Então, essa doença tem como características gerais que ela está associada a alterações da aldosterona e potássio elevado, né? Então, a gente pode ter as seguintes situações. A gente pode ter um paciente que tem déficit de aldosterona, ou déficit de renina, e por conta disso um déficit de aldosterona, e por isso o potássio alto. Esses casos são os mais fáceis, porque a gente repõe análogo de aldosterona, o paciente melhora. Mas, infelizmente, a gente acaba tendo algumas mutações, geralmente autossômicas dominantes, que levam à perda de função do gene que codifica o receptor de aldosterona. É o que a gente chama de pseudo-hipoaldosteronismo primário tipo 1. Por quê? Porque o nível de aldosterona do paciente é normal ou até alto,
Mas a aldosterona que ele tem não funciona. E não adianta você dar análogo de aldosterona, porque o que ele não tem é o receptor para a aldosterona. Então, esses casos são bem graves e são os casos que muitas vezes a gente vê, né, hiperpotassemias muito acentuadas, histórias de parada cardiorrespiratória, de arritmias, por causa dessas hiperpotassemias, né, que não respondem a análogos de aldosterona. Então, a situação que a gente vai ter, né, da acidose tubular renal tipo 4 é como causas, né, a deficiência de aldosterona, que aí é muito tranquilo, porque você repõe a aldosterona, esse paciente melhora, às vezes você não precisa nem de corrigir essa dose nem nada, basta dar uma dose adequada de aldosterona para ele melhorar, mas as formas piores, que são a de resistência à aldosterona, principalmente as doenças genéticas, que aí realmente é bem complicado de tratar. A gente tem duas formas, o pseudohipoaldosteronismo primário tipo 1 ou pseudohipoaldosteronismo primário tipo 2, que é também chamado de síndrome de Gordon. A principal diferença clínica dos dois é que na síndrome de Gordon a gente tem hipertensão associada, no pseudohipoaldosteronismo primário tipo 1 não tem hipertensão associada. Bom, a gente pode ter também hiperpotassemia induzida por drogas, né? Que aí é só você suspender as drogas, também é mais fácil de tratar, né? Mas o mais complexo mesmo é a resistência ao mineral corticoide. Bom, como que a aldosterona então atua, né? A aldosterona tem um receptor, esse receptor tem que estar funcionando adequadamente para ela atuar, e uma vez que a aldosterona se liga ao seu receptor, receptor mineralocorticoide, ele vai estimular duas coisas. Ele vai estimular a sódio ATPase de membrana a tirar sódio e colocar potássio, aquela mesma ATPase que eu mostrei, mas isso vai ser no túbulo distal, não é no túbulo proximal. E a partir desse efeito, ele vai estimular dois transportadores, que é reabsorção de sódio por um canal de sódio e secreção de potássio. Então, quando não tem aldosterona, você não vai ter reabsorção distal de sódio e não vai ter secreção distal de potássio. Só que o efeito no potássio vai ser muito mais dramático do que o efeito no sódio, né? E vai ter muito mais consequências, porque é o local que faz o ajuste fino da concentração de potássio. Então, você vai ter hiperpotassemia se você tiver ou deficiência ou resistência periférica à aldosterona. Além dessa alteração do potássio, a aldosterona também contribui para mecanismo de reabsorção de bicarbonato, tá? Como que ela contribui? Ela estimula esse trocador cloreto-bicarbonato no túbulo distal e esse canal de cloro. Então, esse canal de cloro tira o cloro e faz o trocador funcionar da seguinte forma: entra cloro, vai bicarbonato para a corrente sanguínea. Então, a aldosterona vai ser bem importante para esse efeito aqui, ó, de estimular a reabsorção, a troca de bicarbonato por cloro, levando à reabsorção de bicarbonato. Outra coisa que a aldosterona estimula é a secreção de hidrogênio acoplada à troca com potássio, ou o contrário, pode sair potássio e entrar hidrogênio. Então, depende da situação do corpo para ela estimular. Mas aqui que ela vai afetar o equilíbrio ácido-básico, principalmente, que é estimulando a troca cloreto-bicarbonato. Então, entra o bicarbonato na corrente sanguínea, vai o cloreto para a célula. Sem aldosterona, essa reabsorção tubular distal de bicarbonato fica comprometida. E aí, consequentemente, a gente vai ter algum grau de acidose, que não é tão grave quanto a hiperpotassemia, tá? Por causa desses mecanismos de reabsorção de sódio acoplada à secreção de potássio. Bom, apresentação clínica, então. O paciente pode ter uma desidratação aí por causa da não reabsorção de sódio, então ele fica hidrolábil. Hiperpotassemia importante, principalmente nos pacientes que têm resistência periférica à aldosterona. Aí eles podem ter arritmia ou até parada cardíaca, né? Então a gente vê alguns casos assim, né? Eu tenho dois pacientes que eu acompanho, um tem mais anos, hoje ele é adulto, mas teve um monte de parada cardíaca quando era bebezinho,
E a outra entrou agora, né, que vocês conhecem aí, a Camry, que também já teve um monte de parada cardíaca, mas agora está muito bem. Quando eles têm uma hipertensão associada, aí você pode suspeitar da síndrome de Gordon, faltou um N aqui. A síndrome de Gordon é um defeito principalmente nesse canal que reabsorve sódio, tá? Então, ela é um defeito mais específico desse canal e um pouco menos de receptor de aldosterona, mas não é tão grave quanto o pseudohipoaldosteronismo tipo 1, que no pseudohipoaldosteronismo tipo 1, a gente tem praticamente nenhum receptor de aldosterona funcionando. No Gordon, você pode ter um pouco de receptor de aldosterona funcionando. Déficit de crescimento. Se for uma deficiência de aldosterona, né, por outras causas, tem paciente que pode ter hiperplasia adrenal congênita, genitália ambígua, mas aí o nível de aldosterona é baixo, então é muito fácil de distinguir. Né? Você dosa o hormônio é baixo, você repõe o análogo do hormônio, ele fica bem, ele nem vai precisar de outro tratamento. Alguns pacientes com doença renal crônica podem ter alterações que se assemelham à acidose tubular renal tipo 4, né? Uma hiperpotassemia, mas não tão grave quanto na resistência periférica à aldosterona. Então, a gente pode ter essas alterações. E pode ter, né, como para fazer o diagnóstico, a gente teria aqui novamente uma acidose metabólica com anion gap normal. O pH urinário pode ser, algumas vezes, um pouco mais alcalino, mas não é tanto quanto na acidose tubular renal distal, né, no tipo 1. Dosar eletrólise de creatinina em sangue e urina de 24 horas, a gente sempre vai fazer isso aí. E o que a gente vai encontrar no sangue? Hiperpotassemia e hiponatremia. Né? E na urina a gente vai encontrar uma excreção de potássio muito diminuída. Tá? E dosar aldosterona e renina, porque se for uma forma com deficiência, a gente faz a reposição, então tem que avaliar. Oh, desculpa, gente. Nossa senhora, que horror. Peraí. No final da aula e o trem cai. Foi mal. Nossa senhora, credo. Então, a gente dosa os hormônios, né? Que se a aldosterona estiver baixa ou a renina estiver baixa, a gente repondo a aldosterona, o análogo de aldosterona, que é a fluorido cortisona, vai resolver o problema. Dosar hormônios androgênicos quando a gente suspeitar de hiperplasia adrenal congênita, para fazer o diagnóstico, mas se nada disso estiver alterado, se tiver aldosterona normal, renina normal e todas essas alterações, né, de potássio alto, sódio baixo, aí é importante tentar fazer teste genético, né, para tentar caracterizar o pseudohipoaldosteronismo tipo 1, embora não tenha muito outro diagnóstico a ser feito. E aí, só lembrando que Ai, aí, ó, chegou a dona de 88 pacientes. Esses problemas. Na hora que eu vi seu negócio logado aqui, esqueci. E aí, só lembrando, né, que o tratamento desses pacientes, então, vai ser o seguinte: se eu tiver uma etiologia, né, de deficiência de aldosterona, eu vou dar um análogo de aldosterona e vai ficar tudo bem. Eu vou corrigir independente da causa. Se eu não melhorar só com a reposição do análogo de aldosterona, eu posso ter que dar um pouquinho de bicarbonato, mas na maioria das vezes vai melhorar só com análogo de aldosterona. Mas aí no paciente que é uma resistência periférica, eu vou corrigir a acidose com bicarbonato de sódio, vou repor NaCl, sal de cozinha mesmo, vou usar quelante de potássio e diurético tiazídico para controlar a hiperpotassemia. Então acaba que eu vou ter que usar essas três coisas, aliás, essas quatro coisas, né? Diurético, quelante de potássio para tirar potássio, reposição de NaCl para melhorar a hiponatremia e reposição de bicarbonato de sódio para corrigir acidose. Então, também é um paciente relativamente trabalhoso, que a gente vai ter que dar muitos fármacos para conseguir, muitas reposições, né, e alguns fármacos para conseguir equilibrar. Lembrando que dá análogo de aldosterona quando o paciente tem resistência periférica, não adianta nada. E pode até trazer efeitos colaterais, tá? Então, a gente suspende a fluoridocortisona e faz esses tratamentos que eu estou mostrando aqui,
que é quelante de potássio diurético tiazídico, corrigir acidose e repor NaCl. Aí as doses vão depender da necessidade do paciente. Aí a gente vai ajustando, né? No início mais com consultas mais próximas, depois pode espaçando mais o intervalo das consultas. Era isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou às ordens. Vou parar a gravação, que aí vocês podem perguntar à vontade.